Irmão e irmã, que bom poder escrever esta mensagem para você e para todos aqueles que estão em busca de luz para iluminar o seu caminho. Acredito que essas minhas mensagens diárias possam ajudar você a encontrar esta luz, pois levo muito a sério as coisas que falo nessas minhas mensagens. Vamos ver no Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 33, Jesus fazendo uma pergunta muito importante para os seus discípulos. Na verdade, são duas perguntas. A primeira pergunta é mais ou menos assim: como que as pessoas aí fora estão me vendo? O que elas falam sobre mim? Quem sou eu para elas? São três perguntas, mas o sentido é o mesmo. Jesus queria que os discípulos dissessem para ele qual era a opinião que as pessoas tinham a respeito dele. E falar repetindo o que os outros dizem é fácil. Eles disseram para Jesus várias definições que as pessoas em geral tinham sobre ele. Mas os discípulos ficaram surpreendidos com Jesus quando ele fez uma outra pergunta para eles. Era uma pergunta que exigia uma resposta comprometedora. Jesus fez a eles a seguinte pergunta: e para vocês, quem sou eu? Irmão e irmã, responder as perguntas não é fácil. Inicialmente, os discípulos ficaram calados, pois não sabiam o que dizer. Então Pedro tomou a palavra e disse o seguinte para Jesus: Tu és o Messias. Você sabe o que quer dizer Messias na Bíblia? Messias quer dizer o Redentor prometido por Deus, que vem ao mundo para nos salvar. Messias não era bem o nome de uma pessoa. Messias era muito mais um adjetivo ou qualidade que caracteriza uma pessoa. A palavra Messias quer dizer o ungido, que para nós é Jesus Cristo. No entanto, quando Pedro disse que Jesus era o Messias, ele estava reconhecendo que Jesus era o ungido, ou Cristo, vindo de Deus para nos salvar. Ao dizer isto, Pedro não falou por si mesmo. Na narrativa desta mesma passagem contada por Mateus, fala que quando Pedro chamou Jesus de Messias, Jesus disse para Pedro que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Podemos constatar que Pedro não apenas deu uma opinião. Ele foi profundamente inspirado por Deus para falar aquilo. Mas Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a respeito dele. Jesus queria que as pessoas também fizessem a experiência direta dele, para depois chegar à mesma conclusão que Pedro chegou. Eu penso que ao fazer essas perguntas para os seus discípulos, Jesus realmente não estava tão interessado nas opiniões deles. Mas Jesus estava preparando os seus discípulos e a nós também, mostrando para nós que a vida exige respostas de nós. E não é só respostas com palavras, mas respostas com atitudes. E não tem jeito, as perguntas são necessárias, elas sempre vêm. E as respostas verdadeiras são mais necessárias ainda. Acredito que Jesus, ao fazer as perguntas, ele tinha o objetivo de fazer os discípulos refletirem, pois pessoalmente
ele não tinha tanta necessidade de saber qual era a opinião dos discípulos, não. Mas como diz o psicólogo Augusto Cury, Jesus entendia de psicologia. Por isto, ele sabia que a melhor forma de fazer a pessoa encontrar as respostas que ela precisa encontrar é através de perguntas. As perguntas têm o poder de mexer com a gente. Jesus sabia que através das perguntas, a pessoa pode cair em si e descobrir a verdade. Portanto, ao fazer a pergunta para os seus discípulos, Jesus queria mesmo que eles pensassem e refletissem sobre a questão perguntada. Às vezes fazemos de tudo para fugir das perguntas, mas temos de criar coragem para ouvir as perguntas e deixar as respostas nascerem de dentro do nosso coração. Porém, ao invés de nos ater nas perguntas que são feitas a nós, quero aproveitar o assunto de hoje para refletir com você sobre a necessidade de você também fazer as perguntas e, especialmente, acolher as respostas. Agora vamos refletir um pouco sobre esta mensagem. Qual a parte desta mensagem que você mais gostou? Acredito que essas minhas mensagens diárias possam ajudar você a encontrar luz para a sua vida, pois eu levo muito a sério as coisas que falo nessas minhas mensagens. Será que realmente essas nossas mensagens têm sido úteis para você? A mensagem de hoje está mostrando que na vida não tem jeito da gente fugir das perguntas, inclusive perguntas para Deus. Você tem o costume de perguntar as coisas para Deus? Mas precisamos e devemos também de aceitar as respostas que Deus nos dá para as nossas perguntas. Você tem paciência para esperar que Deus faça a resposta nascer dentro do seu coração? Diante das nossas dúvidas e das nossas incertezas, precisamos perguntar as coisas para as pessoas, sobretudo para as pessoas de nossa confiança, pois podemos aprender com os outros. Mas para fazer isto, é necessário que tenhamos humildade. Será que você tem pessoas de confiança com as quais você pode conversar na tentativa de tirar as suas dúvidas? Mas nem sempre a resposta para as nossas perguntas são as respostas que a gente queria ouvir. Será que você consegue aceitar a resposta, mesmo quando ela não seja a resposta que você gostaria de ouvir? Tem uma coisa que você deve fazer todos os dias e várias vezes por dia. Além de fazer perguntas para Deus e para as pessoas de sua confiança, é necessário que você faça também perguntas para você mesmo. Você tem a coragem de perguntar as coisas para você mesmo? Mas quando você for fazer pergunta para você mesmo, você não pode já estar com a resposta pronta. As respostas precisam ser respostas nascidas. Será que quando você pergunta as coisas para você mesmo,
Você dá tempo para as respostas nascerem lá no fundo do seu coração? Todas as respostas devem ser respostas nascidas. Devemos ter cuidado com essas respostas de internet, as quais são respostas encomendadas, que não tem nada a ver com a sua realidade. Será que você toma esse cuidado de procurar respostas mais seguras para as suas situações? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus.